nos ouvindo. E assim, chegamos aí o momento da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria e mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui, compartilhando aí de mais esta porção da palavra de Deus. Nós não temos como não externar nossa gratidão a Deus por esta oportunidade de mais um dia, né? Mais um culto Vida em Cristo e também pela sua presença. Nós desejamos a você, aonde quer que você estiver, que você seja alcançado pelas boas mãos do Senhor, abençoando sua vida, te concedendo a bênção da proteção, né? Concedendo também bênçãos sobre sua família e te abençoando aí nos seus projetos de vida. Queridos, para a nossa meditação, o Salmo é o Salmo 119, apenas o versículo de número 142, um versículo muito pequenininho, olha, muito pequenininho mesmo, mas um versículo que traz para nós grande aprendizado. Assim diz a palavra de Deus: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí no nosso entendimento, para que nós possamos aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos a palavra evolução, quando nós falamos a palavra mudança, nós sabemos muito bem e vamos entender isso com muita facilidade, né? É aquilo que não era, passou a ser, né? Sim. Aquilo que não tinha, passou a existir. Isso é algo que é muito presente nós sabermos de fatos assim. Nós que somos aí desta geração, né? Que já a geração experiente, né, Aura? A geração experiente aí, que nós já temos aí os nossos 40, 50, 60, 70 e por aí afora, né? E quantos mais o Senhor nos agraciar, a gente consegue perceber de maneira muito fácil, né? Como que as coisas mudam. Como que a mudança ela faz parte da história do ser humano, né? Eu, por exemplo, percebo isso com muita facilidade, porque quando eu olho para a minha infância, que já ficou para trás algumas décadas, de lá para cá, quanto que esse mundo ele mudou. As pessoas mudaram, os costumes mudaram, os objetos mudaram. Nós estamos falando aqui de algo que ele é crescente, queridos, e cada dia que isso passa, cada dia que o tempo passa, mais mudanças e projeto de mudança, né? Não só a mudança, mas tem a mudança e os projetos continuando. Por quê? Porque a evolução é algo que ele é crescente, né? Na nossa vida. O homem, ele não se contenta. O homem, ele sempre vai buscar aprimorar. O homem, ele vai sempre procurar facilitar. E não só nos objetos, mas a gente vê também no nosso costume. As palavras mudaram, né? Os costumes das famílias também mudaram. As leis também mudaram, né? A cultura mudou, a arte mudou. Aquilo que fazia parte do nosso dia a dia mudou, né? Coisas que não existia no seio de uma família passou a existir, outras que era preservada já não existe mais. As coisas têm mudado e têm mudado com uma velocidade muito grande, né? Aparelho doméstico, então, nem se fala. Se a gente for comprar tudo aquilo que aparece, que eles falam que é bom pra gente, a casa da gente enche com tanta novidade por aí afora, né? Não só nos objetos, conforme foi falado, mas a mudança, ela é presente na nossa vida. E isso ajuda? Sim. Em várias questões, sim, né? Porque hoje a gente tem uma vida com muito mais facilidade em algumas coisas devido à mudança, né? A internet mesmo é um grande exemplo disso. Nós que nascemos em uma época que não se existia isso. Então a gente vê quanto que isso trouxe os benefícios, mas também as mudanças aí têm um preço, né? E preço muito caro que infelizmente a gente convive, as famílias têm convivido aí com a evolução desse mundo. Pois bem, por
que eu estou falando isso? Porque o versículo que nós acabamos de ler, Salmo capítulo 119, um maravilhoso salmo cheio, mas muito cheio mesmo de grandes mensagens. Esse versículo tão pequenininho que faz parte deste Salmo 119, o versículo 142, o salmista vai fazer uma declaração linda, né, acerca de Jesus, acerca de Deus Pai, em relação à mudança. E a palavra do Senhor vai falar aqui que a tua justiça, ela é eterna, oh glória a Deus. E a tua lei, ela é a verdade. Pois bem, vamos ficar com essa primeira parte aqui por enquanto. Quando o salmista faz esta declaração, na sua primeira parte desta declaração, ele vai dizer as seguintes palavras: a tua justiça, ela é eterna. Não será, nem foi. Ela é, em todos os tempos, quer seja passado, presente e futuro, é. A presença de Deus é. Aqui não tem sombra de dúvida. É eterna. Queridos, quando nós falamos acerca de justiça de Deus, nós estamos falando acerca do entendimento de Deus. Quando falamos acerca de justiça de Deus, estamos falando acerca do projeto de Deus. Quando falamos acerca de justiça de Deus, nós estamos falando acerca da palavra de Deus, do posicionamento de Deus, da visão de Deus. E aqui o que o salmista declara nesta rápida reflexão, bem rápida mesmo hoje, Áurea, nesta rápida e objetiva reflexão, é que pode acontecer a evolução que acontecer, as mudanças. Pode acontecer, mas a justiça de Deus, ela permanece por todo sempre. Ela é eterna. É verdade. Isso é lei e não pode ser mudado, ainda que o homem queira, mas ele jamais conseguirá. Ainda que ele acha que a palavra do Senhor é ultrapassada, jamais ele conseguirá mudar. Ainda que ele acha que a palavra de Deus já não vale mais porque não cabe nos tempos que hoje nós vivemos, mas vai ser apenas o entendimento dele, porque a palavra de Deus, ela é eterna, e como ela foi escrita, ela permanece, porque esse é o projeto de Deus. E com relação àquilo que é projeto de Deus, nada pode se opor. Ninguém pode se opor. Já tentaram por muitas vezes. A palavra do Senhor, com a mesma essência que ela foi escrita, e as primeiras pessoas da humanidade tiveram as suas necessidades supridas, com a mesma essência, depois de tantos séculos, que ela supre a mim e a você. E o fato de não entender isso é que a humanidade vive no prejuízo. Vive buscando onde não vai encontrar. Vive clamando para quem não pode te atender. É a palavra de Deus. É aquilo que eu e você, nós necessitamos, independente daquilo que nós vivemos hoje. E porventura podemos viver no futuro, nós não sabemos, mas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. No livro de Mateus, confirmando a declaração deste salmista, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 35, a palavra do Senhor vai falar assim, que o céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, pode haver a mudança que tiver de haver. Pode haver a evolução que tiver de haver. Mas a palavra do Senhor, ela vai continuar sendo a palavra do Senhor. A palavra de todos os tempos. A palavra do Senhor. Falar de palavra do Senhor, que não muda, é falar
que o posicionamento de Deus não muda. Falar que a palavra do Senhor, que a justiça do Senhor, que a lei do Senhor não muda, é falar que a visão do Senhor ele não muda. Porque nós acabamos de ouvir nesse hino, né, que foi cantado agora pela Raquel Silva, não é isso? Raquel Silva. Eu não mudo. Este é o posicionamento de Deus. Aquilo que ele determinou para a humanidade, quer seja no passado, quer seja nos tempos presentes. E as possíveis gerações, falam possível porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas as possíveis gerações que vierem, é a mesma palavra. A visão dele é a mesma. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Pecado sempre vai ser pecado. Aquilo que o Senhor condenou vai ser sempre condenado aos olhos de Deus. Faz quem quer. Ah, mas eles falam por aí que nós evoluímos. Pode ter evoluído o que for, mas para a salvação a palavra permanece a mesma. Se você tem intenção na salvação, é a palavra de Deus. É aquela que para muitos é a do passado, né? E verdadeiramente é a do passado, mas também é a do presente e a do futuro. É a palavra de Deus. Declaração maravilhosa, querido. Por a gente não atentar a esta palavra, muitas pessoas têm se distanciado da graça de Deus. A palavra do Senhor é o que o ser humano necessita em todos os tempos, em todas as eras, em toda a história da humanidade. E aí ele fecha essa declaração maravilhosa quando ele fala, né, acerca da lei. Ele vai falar também, e a tua lei é a verdade. Glória a Deus. Não tem outra, né, Olha? Não tem outra. Não tem outra. É a verdade. Certa ocasião, olha que coisa interessante, Jesus Cristo, ele orava por si. Aí ele orou ao Pai por ele. E depois ele orou ao Pai pelos seus discípulos. E depois orou ao Pai por aqueles que ainda aceitariam e viriam ao pleno conhecimento da verdade. E é justamente neste momento que ele fala assim, orando pelos seus discípulos. João capítulo número 17, versículo de número 17, a palavra do Senhor vai falar assim, ó: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Não tem outra verdade. Não tem outra verdade. A tua palavra é a verdade. A tua lei, ela é a verdade. A verdade que eu necessito, a verdade que você necessita. E isso é tão importante para a nossa vida que em oração o Senhor Jesus se lembra dos seus discípulos e daqueles que chegariam ao pleno conhecimento da verdade. Almeja o céu? É a verdade de Deus. Queridos, a palavra do Senhor, conforme foi falado, ela sempre será a palavra do Senhor. Aquilo que Deus condenou é aquilo que sempre será condenado aos olhos de Deus. Nós jamais conseguiremos modernizar a palavra do Senhor, porque ela não necessita de ser modernizada. Ela é aquilo que eu necessito. Ela é aquilo que você necessita. Passando nós, as futuras gerações, diante da palavra de Deus, vai estar diante daquilo que necessita. É a palavra de Deus o suprimento para a nossa alma. Aquilo que o Senhor condenou está condenado eternamente. Aquilo que o Senhor aprovou pela sua palavra está aprovado. O Senhor, ele não muda. O Senhor, ele não troca de ideia. O Senhor, ele não sofre variações. Quem está para uma coisa hoje, para outra amanhã, somos nós. Quem vivemos de mudança e de evolução somos nós. A palavra de Deus, não. Então, o entendimento acerca da palavra de Deus é, independente do tempo, é o que você precisa.
A palavra é o que você precisa. E é interessante, olha, já para me fechar aqui, te passar a palavra, que aquilo que o Senhor condenou, está condenado. Aquilo que o Senhor aprovou, está aprovado. Não muda. E o amor de Deus também não muda. Glória a Deus. Glória a Deus. O amor de Deus, ele continua assim como a sua palavra. É para todos os tempos. Oh, aleluia. É para quem entende. É para quem reconhece. E está aí para quem aceita. E a proposta de Deus é para todos. Para que ninguém se perca. Ninguém. Este é o projeto do céu para a sua vida. Ninguém se perca, querido. Então, se você não estiver inserido dentro desta questão de reconhecimento do amor de Deus, do sacrifício de Deus, da cruz do Calvário, do projeto de salvação, você está fora. E a palavra do Senhor vai me chamar a atenção, que assim como a sua palavra, o seu amor é presente para conosco e está à nossa disposição. Verdade, Ivan. Exatamente quando você falava aí sobre uma das coisas que não muda no nosso Deus é o amor. Isso está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6 e no versículo 7. Nós podemos conferir isso aí, né? Eu, o Senhor, não mudo. Então, no versículo 6, você vai ver ele dizendo que ele não muda. No versículo 7, ele vai dizer que foi a causa do povo de Israel não ter sido consumido. É porque a misericórdia dele, que é o amor dele, não muda. Então, por ele ser fiel, seu amor ser o mesmo, foi que aquele povo não foi consumido, e também é a causa de eu e você, a causa de nós não sermos consumidos ainda hoje. Aleluia. É o amor, é a graça, é a misericórdia do Senhor, porque Ele não muda. E nós estamos falando aí de verdade, né? E o mundo, ele é cheio de verdades, né, Ivan? Com certeza. E coisas que às vezes, verdades que nós convivemos com elas e precisamos delas. Sim. Todos os dias, dependemos delas todos os dias. Porém, a verdade, né, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que leva para o céu, é a verdade absoluta do nosso Deus. A verdade a qual está contida na palavra de Deus, é essa Aleluia. Que nós estamos pregando nessa tarde. Essa é a verdade que nós precisamos para a nossa alma, porque a nossa alma é eterna e essa verdade é eterna, é de eternidade a eternidade, né? Aqui nessa terra de geração e em geração, e é também eterna, uma coisa que nós precisamos olhar com muito carinho para a verdade que está contida na palavra do Senhor e olhar para uma coisa que, da mesma maneira que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor não mudou, o propósito do Senhor para nós aqui nessa terra também não mudou e nem vai mudar. Nem vai mudar. E a boa notícia que nós temos, né, é que a tecnologia que está aí, como o Ivan disse, está aí sendo avançada, sendo atualizada todos os dias, né? Nós precisamos aí para viver nessa terra de estar acompanhando essa tecnologia, para viver aqui na terra, mas para falar com o Senhor, para viver com o Senhor, para relacionar com o Senhor, ela continua a mesma. Né? A mesma forma. A mesma forma que os nossos patriarcas lá do passado, por exemplo. Aleluia. Vamos falar aí de Abraão, né? Lá do passado, subia ao monte e falava com Deus. Se ele entrasse no quarto dele, ele falava com Deus. Se ele chegasse no templo, ele falava com Deus. Se ele estivesse em meio à rua, precisasse, ele falava com Deus. Isso aí, a tecnologia não mudou também, nem vai mudar. Basta você estar com vida, que onde quer que você esteja, você tem acesso direto. Aleluia. Ao céu. Glória a Deus. Se você quer falar com essa verdade, ainda hoje, ainda nesse momento, você tem como entrar na presença de Deus através desta verdade. E essa é a boa notícia para a nossa alma, que precisa dessa verdade todos os dias. E que não perde o sinal, né? Não perde. Não perde o sinal. Não perde o sinal. A palavra do Senhor fala que o Senhor está nos contemplando. Verdade. Não perde sinal. Ele sabe muito bem quem sou eu e quem é você.
Nós vamos fechar essa palavra aí, Áurea. Vamos encerrar, né? Só pegando aqui um gancho naquilo que você falou acerca da verdade. Sim. E se alguém nos perguntar, mas que verdade? É a verdade que leva para o céu. Sim. É a verdade que leva o homem à verdadeira liberdade. Conforme nós pregamos aqui esses dias, né? A Bíblia vai falar que a lei perfeita a dá liberdade. Aquela que promove o homem à verdadeira liberdade, que é a liberdade da escravidão do pecado, do afastamento de Deus. Então fica aí a orientação da Bíblia, da palavra de Deus nesta oportunidade. Talvez um dia você já ouviu da boca de alguém dizer que isso está ultrapassado. É apenas o entendimento dele. Mas a palavra do Senhor, e tem que ser respeitado, né? Sim. Tem as pessoas que não querem, tem as pessoas que não se envolvem, tem as pessoas que não acreditam, e o Senhor respeita. Você tem toda a sua liberdade acerca do seu entendimento com relação à palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei, o Senhor nos fez com liberdade de escolha, escolher crer, escolher não crer, mas o Senhor não nos deu a liberdade de consequência. Sempre falamos isso aqui. E as consequências para quem ignora a palavra de Deus, elas virão em um tempo que só vai restar arrependimento e sem ter mais o que fazer. Então a hora é agora. A palavra do Senhor fala: se ouvir, não endureçais o vosso coração. Creia na palavra, querido, dê crédito na palavra, porque a palavra de Deus em todos os tempos, ela é o de melhor para nós. Senhor, muito obrigado. Sim, meu Deus. Reconheço a bondade do Senhor, a sabedoria e a tua graça na tua palavra. Obrigado por esta oportunidade, aonde nós pregamos a palavra do Senhor. Anunciamos, ó Deus amado, que o Senhor é bom e que a tua palavra ela liberta. Receba a nossa gratidão por cada um que cultua o Senhor juntamente conosco. Que o Senhor possa estar nos abençoando, cercando-nos com cuidado e com a tua graça, para que jamais venhamos desprezar a palavra do Senhor. E assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.